O pastor animarum et opprima vox, perquam omnes creati sumus. Nunc tibi placeat ut igneris nos liberare de miseris et languoribus liberare de miseris et languoribus nostris. Olá amigos, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do canal Imagens em Foco. E hoje nós temos um assunto muito interessante, como sempre, eu sempre digo isso, um assunto que nos chama atenção de modo especial nesse dia 1º de outubro. Para os católicos, hoje é considerado o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas por que essa santa merece a nossa atenção no canal? Muitas pessoas podem perguntar, visto que nós somos de uma forma ou de outra um canal voltado a pesquisas imagéticas, um canal não religioso, mas um canal voltado à pesquisa e ao conhecimento de modo geral. Algo que nos chama a atenção de um tempo para cá é a presença de grupos religiosos, muitos dos quais católicos, que pregam a volta ao medievalismo, que buscam o passado como o espelho em que eles se espelham, em que eles buscam copiar. Só que é interessante que nós esquecemos muitas vezes, ou que certas pessoas se esquecem, que o passado acabou, o passado morreu, o passado já foi. Nós podemos e nós devemos sim conhecer o passado para que nós possamos, com ele, aprender a sanar certos problemas que são contínuos na humanidade. Há muitos problemas, há muitos aspectos psíquicos, muitas vezes, vamos chamar assim, que perseguem a humanidade de tempos em tempos, como que nós estamos vendo hoje, quando certas pessoas gritam pedindo a revolução, a ditadura, ou como certos grupos que voltam a um passado acreditando que aquela época fosse a melhor época. Tal fato é tão absurdo que eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer hoje um vídeo especial falando sobre isso. Para isso, eu vou chamar a nossa amiga Santa Teresinha do Menino Jesus. É interessante essa santa porque é uma santa extremamente paradoxal. Em que consiste esse paradoxismo
de Santa Teresinha do Menino Jesus. Pense em uma coisa. Santa Teresinha viveu no século XIX. O século XIX foi um século em que muitas mudanças ocorreram em um espaço de tempo muito curto. Como algo que nós vimos há pouco tempo. Dos anos 80 para os anos 2000, houve nesse período grandes mudanças, grandes transformações, de modo especial, aparatos que surgiram, aparelhos que surgiram. Vamos pensar simplesmente no computador, no celular. Coisas que para nós, que já temos certa idade, seria impensável. Muitos de nós assistíamos, por exemplo, os Jetsons e víamos aquelas telas com a qual as pessoas falavam em videoconferência, e aquilo para nós era mero desenho. Realmente, eu vou ser muito franco, eu nunca poderia imaginar aquilo. Muito menos televisões de tela plana, como poder fazer consulta online, ou como as aulas online hoje. Ou vamos pensar no celular. Quantos de nós não se lembra do agente 86 quando ele pegava o sapato e atendia o telefone? Discado. Porque por mais que a mente estivesse adiante, a ideia do teclado era difícil. Muito menos do touch. Bom, voltemos a Santa Teresinha. Santa Teresinha, então, viveu numa época em que os costumes religiosos, de modo especial, eram extremamente questionados e questionáveis. A igreja passava também por transformações, assim como o mundo. O mundo se transformava e a igreja também se transformava. Só que essa menina, de família extremamente piedosa, extremamente católica, o que acontece? Ela, juntamente com as suas irmãs, entra no Carmelo. Algumas entraram, a grande maioria entrou no Carmelo. O que era o Carmelo? Era um convento para que as irmãs que lá entrassem ficariam enclausuradas para o resto de suas vidas. Algo, para muitas pessoas, extremamente medieval. Hoje, dificilmente nós aceitaríamos, como muitas pessoas não aceitam a clausura, ou seja, a pessoa abandonar o mundo e viver exclusivamente para Deus e para os irmãos que ali estão. Santa Teresinha faz isso, mas ela pede para entrar no Carmelo com 15 anos de idade. Somente por meio de uma autorização do bispo é que isso foi possível. E olha que até para o Papa ela pediu. Então nós imaginemos isso. Mas, uma vez lá dentro, nós podemos perceber que essa menina, que para mim e para muitos, se você para analisar a sua história, era uma filhinha de papai. Uma família bem de vida, uma família burguesa. Moravam nesta casa, olhem bem a casa que ela morava, era uma casa bem grande. Mas, estando lá, precisou se sujeitar às regras. E quando eu digo sujeitar às regras, o que eu quero dizer? Aceitar ser mandada. Imaginem vocês uma filhinha de papai que nunca recebeu ordens diretas, ter de receber ordens dos outros. Bom, aconteceu. Mas o que me chama a atenção, e muito, é que Santa Teresinha, juntamente com a sua irmã, elas viviam, elas aceitavam, elas amavam a fotografia. Vocês pensaram que não ia ter imagem aqui? Mas vai ter imagem. Santa Teresinha era uma menina, era uma garota de seu tempo. Quando a fotografia surge no começo praticamente do XIX, na segunda dezena do século XIX, ela se expande muito rápido. Até o final do século XIX, tudo o que havia praticamente na humanidade já havia sido fotografado.
Só para vocês terem uma ideia, o poder que a fotografia naquele momento teve. E Santa Teresinha não foge disso. Isso é extremamente importante para nós, porque se por um lado ela estava inserida, enclausurada dentro de um convento, e ali morreria, e ali seria enterrada, por outro, ela não ficou alijada, afastada do mundo. Eis o paradoxo. Ela entra no convento para fugir ao mundo, porém não foge ao mundo. Isso é extremamente pertinente. Então, a imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é muito interessante por causa disso. Porque mais do que uma fuga, foi uma vocação, foi uma busca por esse Jesus, por esse Deus, de uma forma mais reclusa, sem abandonar o mundo. Reparem nessas fotos. Ela lavando, ela trabalhando, ela com as outras irmãs, ela na cama, ela no sofrimento. Então, ela, olhem bem, todas as vezes que as fotos foram tiradas, ela fez pose. Isso me chama atenção, porque a pose sempre ela é artificial. Então, a pose sempre é artificial, você se prepara para a pose. Isso não quer dizer que a pessoa seja falsa, mas quer dizer que a pessoa se preocupa com si e com aquilo que ela vai mostrar para o outro. E Santa Teresinha fez isso. Reparem bem essas poses. Mesmo antes do Carmelo, olhem as fotos de menina. Então é muito importante nós lembrarmos isso, principalmente para esses grupos que se dizem medievalistas ou que gritam contra o Papa, por exemplo, hoje, que é um Papa que está vivendo o século XXI. Eu vejo algumas pessoas que se dizem até católicas que gritam contra o Papa, chamam o Papa de comunista. Isso é um contrassenso. Se um católico que se diz católico chama o Papa de antipapa, um que foi eleito no conclave, hoje, com quantos cardeais? Porque o Papa está olhando o presente, são pessoas que realmente não sabem, querem fugir ao mundo, querem fugir deste mundo, mas não para se encontrar consigo mesmo, muito menos com Deus, mas para fugir de si mesmo, para fugir ao mundo que lhe dá medo, que lhe dá pânico. Santa Teresinha não. Santa Teresinha não fugiu ao mundo por ter medo do mundo. Ela quis encontrar o mundo no Carmelo. É diferente. Então, hoje, nós do Imagens em Foco estamos aqui para falar dessa santa, que mais do que santa, é uma mulher, um modelo de fé, um modelo de esperança e um modelo de uma garota de sua época, de seu tempo. É muito importante. Se Santa Teresinha estivesse hoje, com certeza ela teria um Instagram, ela teria seu Facebook, ela se prepararia, ela fazia os biquinhos para tirar as fotos. É muito importante nós pensarmos isso. Eu acredito que fé é isso. Fé é isso. Não adianta fugir, não adianta negar. O presente está aqui. O presente é hoje. O ontem já foi. Eu não posso usar o ontem para transformar, pegar aquele ontem e colocar hoje. Isso é anacronismo e loucura. Isso é uma loucura. Como eu vejo alguns grupos religiosos que procuram fazer isso. E são os mesmos grupos que negam a modernidade, são os mesmos grupos que negam as várias vertentes de religiosidade, os vários carismas. Se eu tenho fé
e eu acredito, como muitos dizem, no Espírito Santo, deveria também acreditar nos vários dons que esse mesmo Espírito pode passar para as pessoas. Ou seja, alguns nasceram com a índole ou com o carisma de profetizar, e quando eu digo profetizar é dar aula, ensinar, mostrar para o outro. Outros para construir, para pegar na labuta, para pegar, construir um prédio, para ser jardineiro. Um exemplo. Nem todos nasceram para ser professor, nem todos nasceram para ser padre, nem todos nasceram para ser engenheiro, médico. Não. Advogado? Não. E isso é o que acontece com as pessoas. As pessoas tendem a entender que são diferentes, todos somos diferentes, e que cada época é uma época. E você não pode fugir à época, você não pode fugir ao tempo, porque o tempo está aí. É interessante que Santa Teresinha, ela entrou no Carmelo. O que é o Carmelo? Vocês sabem o que significa Carmelo? Carmelo significa jardim. Jardim. Foi uma ordem que surgiu no século XII. Vai para a Europa aproximadamente no século XIV, fugindo das perseguições dos muçulmanos naquele momento. Na Europa, acabam no século XIII, que foi o século de São Francisco de Assis, que foi o século de Santo Domingos, e acaba essa própria congregação, essa própria ordem religiosa, acaba também se tornando uma ordem mendicante, ou seja, uma ordem daquela época, pertencente àquele momento, até chegar ao século XVI, quando ocorre a sua renovação por meio de Santa Teresa d'Ávila, que é o grande modelo de Santa Teresinha. A ponto de Santa Teresinha ter como devoção quem? O menino Jesus, assim como Santa Teresa d'Ávila. E mais especial que eu acho em relação a Santa Teresinha é a sua devoção à Sagrada Face de Cristo. Ok? Bom, encerremos aqui, pessoal. Eu espero que todos tenham gostado. Aproveitem essas imagens que são belíssimas de Santa Teresinha. Se gostaram, deem um like. Inscrevam-se no canal, pessoal. Para nós é muito importante isso. Nós precisamos de no mínimo 1000 pessoas para que a gente possa continuar. E mais do que isso, assistam até o final. Tá bom? Conto com vocês e espero vocês no próximo vídeo. Tá bom? Tchau, pessoal!